Olá, graças a Deus porque Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer imenso poder falar um pouco mais da palavra de Deus. Que prazer imenso poder compartilhar com todos vocês um pouco daquilo que Deus tem acrescentado à minha vida. E eu gostaria de falar sobre características de quem ama ser mãe. Eu gostaria de deixar 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, que diz assim: E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu acredito que, dentre tantos exemplos de mães abençoadas, mães que honraram ao Senhor na palavra de Deus, eu acredito que a história de Ana, a lição que Ana nos deixa é tremenda. Para mim é algo assim, sem comparação, é muito admirável, né? A posição que essa mulher ela teve. Por isso eu gostaria de usar a figura de Ana, a vida de Ana, para falar sobre as características de quem ama ser mãe. Uma primeira característica que eu gostaria de deixar é a paixão, ou o entusiasmo. Essa paixão ela começa antes propriamente da mulher que ama ser mãe ter o filho. Lá no versículo 7, a gente vê algo desse tipo. Fala assim: E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Está falando aqui da serva de Ana, que naquela época era um costume, né? E a lei permitia que o marido que não pudesse dar filhos, que a mulher, se bem que normalmente muitos maridos eles engravidam junto com as mulheres, né? Mas não, é a mulher que não podia naquela época, naquela ocasião, a mulher que não podia dar luz a filhos, né? A lei permitia que o marido casasse com outra mulher, né? E que outra mulher viesse a dar filhos no lugar da primeira esposa. Assim aconteceu com o esposo de Ana, casou-se com a serva Penina, né? E aí Penina deu muitos filhos para o esposo de Ana. Só que o problema aí é que essa serva muito humilhava Ana, e Ana ficava muito chateada, Ana ficava muito entristecida com essa situação. Isso em decorrência, lógico, daquela grande vontade que ela tinha de ser mãe, não podia ser mãe, né? Ainda mais agora sendo humilhada pela serva. Uma outra característica é que a mulher que ama ser mãe, antes mesmo de ser, né? Ela persevera em oração. E essa oração, ela é uma oração fervorosa. O versículo 10 fala de 1 Samuel capítulo 1. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração, para ser aceita por Deus, ela precisa estar sendo feita com fervor, mas também com humildade, com contrição de alma, com quebrantamento de coração. O Salmo 51 fala que um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não rejeitará. Mais uma característica, a mulher que ama ser mãe antes mesmo até de ser mãe, né? Precisa ter essa característica. Ela faz voto com sinceridade e responsabilidade, conforme a vontade de Deus. Seus planos não são egoístas ou egocentristas. Versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares,
e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana nos deixa aqui um exemplo, né, de pessoa que é fiel a Deus, que quer com seus desejos servir a Deus, glorificar a Deus. Então, com isso a gente conclui que ela não tinha em si mesma aquele desejo egoísta, né? Porque tem mães que elas adquirem verdadeira obsessão pelos filhos, né? Exagerando naquele desejo de posse. E, aliás, não deveria nem ter o desejo de posse, não deveria ter nem essa convicção de posse, né? Porque os filhos, eles não são propriedade de seus pais, né? Mas os filhos, eles são herança do Senhor. Outra característica é que a mulher que ama ser mãe, ela deixa bem claro qual é sua posição e convicção. Versículo 16, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O versículo 15, versículo anterior, relata que Ana, ela estava chorando, né? Ela estava tão em sofrimento que ela não conseguia pronunciar as palavras, ela somente mexia os lábios. E o sacerdote Eli, e aliás eu abro aqui um parênteses para falar sobre sacerdote Eli, que para mim é a figura do pastor carnal, do líder carnal, né? Irresponsável, principalmente para com os da sua família, da sua casa. Lembra lá dos 2 filhos que foram um desgosto para o sacerdote Eli. Diz a Bíblia que quando o povo vinha para oferecer sacrifícios ali, aliás, quando os filhos de Eli iam oferecer sacrifícios, né, eles preparavam lá nas panelas para fazer o cozimento, diz que eles enfiavam o garfo lá nas carnes e já iam comendo e não ofereciam para Deus, né? Eles eram muito reprovados, não só nesse tipo de atitude, mas como outras atitudes na questão moral também eram réprobos, muito reprovados. E aí o Eli, olhando para a situação de Ana, quando estava ali orando, estava derramando a alma dela perante o Senhor, o Eli fala que ela estava embriagada. Veja só, que coisa horrível, né? Que esse sacerdote ele pensou de Ana. E aí Ana, ela falou que não estava embriagada, mas ela era atribulada de alma, ok? E aqui pede para o Eli, né? Não ter ela como uma filha de Belial. Então veja, a posição e a convicção de Ana nos dá assim um exemplo muito bonito a se seguir, né? Que a mãe, a mulher que ama ser mãe, ela precisa ter uma posição de convicção muito forte. Uma outra característica, né? E uma última característica que eu gostaria de deixar para vocês. E por fim, a mulher que ama ser mãe, ela tem seus filhos como herança do Senhor, estando sempre disposta a deixá-los à disposição do Senhor e de seu reino. Elas são a herança do Senhor, a palavra de Deus fala, a herança do Senhor são os filhos, né? Ana, ela tinha isso, sabe? Essa mulher, é difícil a gente entender, né? Essa posição dessa mulher, ela já tinha isso na vida dela, né? De que os filhos são para o serviço do Senhor, os filhos são herança do Senhor e eles devem ser entregues, eles devem ser apresentados para o Senhor, eles devem ser com certeza deixados à disposição da obra do Senhor, da vontade do Senhor, né? A gente vê, eu já ouvi muitos comentários a respeito de se ter filhos, eu já ouvi pessoas falarem, não, eu quero ter bastante filhos, para que numa velhice eu tenha com quem contar e eu possa ser cuidado, eu possa ser tratado, assistenciado. Veja, como um dos tópicos que eu coloquei, que a mulher que ama ser mãe, ela não é egoísta, ela não é egocentrista, né?
E esse negócio de querer ter filho aí para ser tratado, para ser garantido, né? Para, ao meu ver, é tratar o filho como um investimento, um investimento futuro, né? Então eu coloco o filho no mundo para ele trabalhar, para cuidar de mim, para ele me cuidar de mim na minha velhice. Mas é claro, isso vai acontecer, porque a palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe, todos os dias da sua vida, para que te vão bem os seus dias na terra. O quarto mandamento com promessa. Então, com certeza, a mãe, a pessoa que ama ser mãe e que ela entrega os seus filhos nas mãos do Senhor para servir o Senhor, com certeza essa mãe não vai ficar nunca desamparada, né? Nunca vai ser abandonada. No versículo 1 Samuel 1, 27 e 28, fala: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Glória a Deus. Que posição, que exemplo. E a mãe que apresenta os filhos ou o filho nas mãos do Senhor, entrega para servir ao Senhor, a mãe que honra ao Senhor com seus filhos, com certeza Deus não vai deixar essa mãe desamparada e não vai deixar de abençoar essa mãe. A palavra de Deus fala que mais lá na frente Ana teve mais 3 filhos. Então veja, uma mulher que era estéril e não podia ter nenhum filho, ela depois de ser atendida, ela cumpre o voto que ela fez ao Senhor, apresenta ao Senhor. E quem foi Samuel? O profeta Samuel, um dos maiores profetas da época de Israel no Velho Testamento, né? E veja, ela é agraciada pelo Senhor, né? O Senhor traz recompensas para ela, abençoando com mais 3 filhos. Louvado seja Deus. Então, mãe, que Deus te abençoe grande e poderosamente, e que você siga o exemplo de Ana e ame ser mãe. No Ágape, pastor Fernando Vieira.